Saudações, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Santíssima Palavra de Deus. E o tema de hoje é muito interessante, é um tema da atualidade. Vamos falar sobre a Terceira Guerra Mundial, profetizada nas profecias bíblicas dos profetas da Santíssima Palavra de Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21, a Bíblia diz que a palavra profética é segura e é uma luz que ilumina o nosso caminho até que o dia esclareça e que a estrela da alva, que é Cristo Jesus, amanheça, apareça nos vossos corações, nos nossos corações, né? E sabendo que nenhuma profecia das Escrituras deve ser objeto de uma interpretação particular, ou seja, não inspirada, porque os homens de Deus que escreveram essas profecias bíblicas foram usados, inspirados pelo Espírito Santo. Então o tema de hoje, Terceira Guerra Mundial, na verdade não é nada novo, porque desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nos anos 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né? E no início dos anos 50, a mensagem da vara vem anunciando, vem dizendo para todo mundo que vai haver uma Terceira Guerra Mundial ou uma guerra gigantesca na Palestina. O foco vai ser a Terra Santa, Palestina, onde está os árabes incrédulos, que não aceitam Jesus ainda, e os judeus que ainda estão esperando o Messias. Eles não aceitaram Jesus como Messias. Por isso são chamados, né, geralmente de judeus incrédulos, pelos cristãos, porque ainda não aceitaram Jesus como o Messias. Então, nessa guerra, nesse estudo, vamos ver se a guerra que está acontecendo na Ucrânia é realmente a Terceira Guerra Mundial profetizada na Santa Bíblia. Ok? Os profetas que vamos analisar hoje são os dois profetas. O profeta Joel capítulo 3, né? E Zacarias capítulo 14. Ok? O intuito desse estudo é para desvendar esse evento muito terrível, né? E ao mesmo tempo glorioso, terrível para aqueles que não estão seguindo, não estão abraçando a mensagem profética bíblica, né, que está na Bíblia, e glorioso para aqueles que estão estudando e estão esperando para participar de maneira ativa, ok? Fazer parte desse glorioso movimento do segundo êxodo. Se ainda você não estudou a mensagem do reino que está no nosso canal, a voz de Ezequiel 9, e a mensagem do selamento dos 144 mil filhos de Israel, Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 8, onde você vê claramente 12 mil de cada uma das tribos foram selados. Se ainda você não estudou esses temas básicos, antes de entrar na Terceira Guerra, no estudo da Terceira Guerra Mundial, é necessário, é importante que você o faça. Mas eu creio que com o estudo de hoje vai ficar bem claro que sim, a Bíblia profetizou uma guerra. E com isso não quero dizer que a guerra que está acontecendo na Ucrânia é a Terceira Guerra Mundial. Ninguém sabe. Porque quando o bigodudo da Alemanha, o chefe lá, o chanceler lá da Alemanha, invadiu Polônia em 1939, ninguém sabia que essa guerra ia se alastrar por toda a Europa, e inclusive envolvendo os Estados Unidos e alguns países da África, América Latina, etc. Então, todos os países foram afetados de maneira direta ou indireta. Então, claramente, quando a Alemanha, com seu chefe, o bigodudo, invadiu, não posso falar o nome por causa da censura do YouTube, então, quando ele decidiu invadir Polônia, as potências ocidentais não imaginavam que essa guerra ia se alastrar por todos os países da Europa, inclusive outros países muito longe da Polônia. Então, cuidado! A gente não vai menosprezar o que está acontecendo na Ucrânia, porque não sabemos as possíveis consequências dessa guerra. Amém? Com isso em mente, vamos diretamente no livro de Joel, capítulo 3, verso 1 e 2.
Diz assim, ok? Eu sugiro que você pegue papel, lápis, para escrever as referências que vamos passar através desse estudo, ok? Porque eis que naqueles dias e naquele tempo que eu removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Claro, Deus está dizendo que vai remover o cativeiro de Judá e de Jerusalém. E o fato é que o povo de Deus está ainda em cativeiro, ok? Mostra que essa profecia de Joel, capítulo 3, não se cumpriu. Por quê? E também reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas pleitearei por causa do meu povo e minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Claramente Deus diz que no dia que ele vai remover o cativeiro de Judá, fazer com que o seu povo volte de novo na terra prometida, a terra que Deus deu para a semente de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, para a semente de Israel. Deus diz quando chegou, a palavra de Deus nos informa, que quando chegar esse tempo, ele vai fazer com que todas as nações desçam para o vale de Josafá, e ali vai entrar em juízo com elas por causa do seu povo escolhido, o povo de Israel, povo judeu, povo de Israel, a herança de Deus, e por causa da sua terra, a terra santa, por isso o nome santa, né? Por causa da terra, né? E repartiram a minha terra. Ou seja, a Síria pegou um pedacinho, Líbano também pegou um pedacinho lá na terra de Israel, o estado de Cisjordânia pegou outro pedaço, Iraque lá, bem parte do oeste lá, da terra prometida, também pegou uma parte. Os gazauís, né, os palestinos na franja de Gaza, pegou outra parte. Temos também um grupo de judeus que voltaram para fundar o Estado moderno de Israel, estão ali. Então, essa terra está repartida, está dividida entre muitas nações aí. Inclusive a maioria, por não dizer quase todos, não aceitam o Messias, que é Cristo Jesus. E daí estão brigando entre eles, né? E ainda o povo de Deus está, o verdadeiro israelitas, aqueles que foram levados em cativeiro, né? Desde o tempo de Assíria, 722 anos antes de Cristo, quando 10 tribos de Israel, das 12, 10 foram para a Síria. A Síria levou eles e espalhou nas províncias dos assírios, né? E muitos também foram para outras terras, essas 10 tribos de Israel, que formaram um reino de Samaria, na Terra Santa, no reino de Samaria. E depois Nabucodonosor veio e fez a invasão lá em Judá, por volta de 600 anos antes de Cristo, onde o templo de Salomão foi destruído e o povo judeu foi levado em cativeiro para a Babilônia. 70 anos depois voltaram, reconstruíram o templo, que é o segundo templo, ok? E muitos judeus ficaram lá dispersos, não voltaram. Ficaram lá em Babilônia e com o tempo a maioria deles perderam a sua identidade nacional e racial, ok? No ano 70 da nossa era, Tito, o imperador romano, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém. E milhões de judeus foram mortos. Só que a Bíblia tinha falado para os discípulos de Jesus, quando vir de Jerusalém cercada, né, por exércitos, né, quem lê entenda. Então, quando eles viram que realmente que a cidade foi cercada, e de repente os romanos voltaram, retiraram o cerco, tá? E 3 anos depois, no ano 70, voltaram os exércitos romanos e destruíram Jerusalém, destruíram o segundo templo. Daí, a semente de Judá e de Israel, né? Judá e Israel, no caso, aí os 2 reinos, totalizando as 12 tribos, foram dispersos, todos, entre as nações. Sem contar que antes da invasão de Roma, muitos israelitas foram dispersos por causa da perseguição que
os líderes judaicos que não aceitaram Jesus como Messias fizeram contra esses judeus cristãos. O que nós podemos ver em Atos capítulo 8, verso 1. Atos 8:1 diz assim. Vamos ler aqui rapidinho. E Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja cristã, contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Aí também vamos uma grande dispersão dos judeus. E daí você pode ver que não somente as 10 tribos do norte, quando no império, a tribo de Israel, das 10 tribos do antigo reino de Israel, quando Salomão morreu, o país ficou dividido em 2 reinos, reino de Israel, 10 tribos, e reino de Judá, 2 tribos. Então, não somente essas 10 tribos, vemos que boa parte dos judeus também foram dispersos. Daí você vê em Tiago capítulo 1, verso 1, diz, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Então, as 12 tribos de Israel, os autênticos israelitas históricos, ok? Autênticos, na verdade, a vasta maioria deles estão dispersos entre as nações gentílicas do mundo. Só que Joel capítulo 3 diz, quando chegar o tempo para remover, ou seja, acabar com o cativeiro de Judá, o povo de Deus, vai reunir as nações para uma gigantesca guerra, e ele vai entrar em juízo contra elas por causa do seu povo, a herança de Deus, por causa do meu povo Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Vai haver uma guerra assim, meus irmãos. Deus vai remover o cativeiro do seu povo, vai reuni-los outra vez na sua terra, como diz Ezequiel capítulo 36, verso 17 até o final do capítulo. Como diz também Jeremias capítulo 23, verso 5 a 8. Como diz Isaías capítulo 11, verso 10 até o final do capítulo. Deus vai reuni-los desde os 4 cantos da terra. Mas Joel diz, acontecerá naqueles dias e naquele tempo que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, e também reunirei todas as nações no vale de Josafá, para entrar em juízo, para pleitear contra elas por causa do meu povo e a minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra, que é a terra de Deus. O que o profeta Zacarias tem a dizer sobre isso? Vamos em Zacarias capítulo 14, vai falar um pouco mais sobre isso. Zacarias 14, verso 1, escreve no seu caderno, né? Grifa na Bíblia, para você poder estudar depois do estudo, fazer como faziam os bereanos. Eis que o dia do Senhor vem, e teus despojos serão divididos no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas, e a metade da cidade, será levada para cativeiro, e o restante do povo não serão retirado da cidade, não serão tirados da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações como ele lutou no dia da batalha. Claramente vemos aqui nessa guerra, Deus vai reunir todas as nações, como diz aqui em Joel capítulo 3. Deus vai reunir todas as nações e vai levá-los lá para uma peleja, uma batalha. Como diz na versão King James, para a batalha. E a cidade de Jerusalém, nessa profecia específica, será tomada. Será tomada. E as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas, e a metade da cidade será levada para cativeiro. Mas o restante do povo, ou seja, os fiéis,
não será retirado do meio dela. Zacarias está falando de uma guerra que vai envolver todas as nações. Lembrando o contexto histórico de Zacarias, é que ele escreveu 500 anos antes de Cristo. Ok? Ele não escreveu da destruição de Jerusalém no ano 600 anos, no ano com a destruição de Babilônia, que aconteceu 600 anos antes de Cristo. Ele não está falando dessa destruição de Jerusalém pelo exército babilônio, por Nabucodonosor. Não está falando disso aí. Zacarias está falando de uma destruição, de uma guerra que vai reunir todas as nações, não somente Roma. Porque na destruição no ano 70 foi Roma só. Foi Roma que foi lá e destruiu Jerusalém e levou milhões de judeus para cativeiro e muitos morreram, infelizmente. Deus não quer a morte do pecador, mas quando, por nossa rebelião, nossa ousadia e orgulho, então Deus tira a proteção e o inimigo vem e faz a destruição, infelizmente. Então, na destruição de Jerusalém no ano 70, não se cumpriu Zacarias, porque diz que vai reunir todas as nações contra Jerusalém. Na destruição de Nabucodonosor não pode ser, porque Zacarias ainda não tinha profetizado. Na verdade, talvez nem tinha nascido. Ok? Porque ele escreveu depois da deportação. Ele e o profeta Ageu, e também Malaquias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são profetas que escreveram depois da deportação de Babilônia. E Daniel escreveu durante essa deportação. Porém, Zacarias está profetizando de um evento que não aconteceu com a deportação da Babilônia. E também não aconteceu com a destruição de Jerusalém no ano 70 por Roma. Ou seja, são eventos diferentes. E esse evento aqui vai acontecer agora nos últimos dias, quando Jerusalém será, as nações vão ser reunidas ali para uma guerra, para uma batalha. E, infelizmente, os que dão segurança militar para Jerusalém serão vencidos. Jerusalém vai perder essa guerra. As casas em Jerusalém serão saqueadas. E as mulheres que moram lá serão violentadas. Como diz a Bíblia, não são minhas palavras, são as palavras de Deus, a palavra do profeta. E metade da cidade será levada para cativeiro, e o restante do povo, aqueles fiéis que moram lá, porque nem todos que moram lá são ímpios. Tem pessoas fiéis a Deus, que suspiram, que gemem, que querem fazer a vontade de Deus, e também tem aqueles incrédulos que não querem nada com Deus. Então Deus vai fazer uma limpeza ali. Primeiro, reúne todas as nações para uma guerra. De alguma maneira, vai haver uma guerra ali. Dois blocos gigantescos vão se enfrentar nessa guerra. E daí entra o contexto geopolítico do mundo hoje, o contexto militar, geopolítico do nosso mundo agora em 2022. Temos o gigantesco bloco dos países asiáticos, liderado por China e também Rússia, né? E alguns países árabes, como o Irã, que tem afinidade com esses países, né? E que são inimigos do Estado de Israel. Inimigos históricos, como Irã, não Israel, não China. No caso, China não é inimigo do Estado de Israel. Só que tem países árabes que são inimigos do Estado de Israel. Entre esses dois países, podemos citar Irã e o Estado da Síria, okay? Que são inimigos de Israel. Então vai haver dois blocos militarmente opostos. Aqueles que dão hoje segurança para Israel, como no caso que é Estados Unidos, os aliados deles, que dão segurança, que são muito afins, que protegem, né? Que apoiam o Estado de Israel. Infelizmente, esse bloco dos países, como no caso dos Estados Unidos, eles vão perder a guerra, essa terceira guerra mundial, essa guerra de Zacarias. Eles não vão poder dar segurança, não porque eles são numericamente inferior ou economicamente inferior a outro bloco, é porque Deus vai permitir que eles percam para dar uma lição para o Ocidente. Na verdade, o Ocidente, que é
onde estão os países mais iluminados na questão de religião, no caso, né? O cristianismo, por exemplo, os Estados Unidos é o país onde está as principais sedes das igrejas evangélicas do mundo, de onde saiu a própria mensagem adventista sétimo dia, de onde está também a sede da igreja batista, a sede da igreja das testemunhas de Jeová. Enfim, muitas religiões têm a sua sede diretamente estabelecida nos Estados Unidos, ou seja, é um país muito favorecido. E também temos a Inglaterra, que foi um país protestante, que escreveu, né, que de onde saiu a Bíblia King James, que tenho aqui, traduzido em português, com certeza. Então aqui, esses países ocidentais, que são mais iluminados, mais esclarecidos nos assuntos de Deus, mas que hoje estão dando as costas para os ensinamentos de Deus e abraçando teorias e coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, Deus vai permitir que eles, por uma lição e para salvar os fiéis naqueles países, Deus vai fazer com que eles percam a batalha. E Jerusalém será tomada. Ok? Então Zacarias 14 está se referindo com a mesma profecia de Joel capítulo 3, onde todas as nações serão reunidas ali, no vale de Josafá, e Deus vai entrar em juízo com elas por causa de Israel, por causa do seu povo que foi espalhado por essas nações na antiguidade, né? Pelo menos os descendentes deles hoje, e repartiram a terra de Deus, como diz Joel capítulo 3, verso 2, repartiram a minha terra. E nessa guerra, Jerusalém vai capitular, vai perder a batalha. Depois de perder a batalha, Deus vai sair e vai lutar contra essas nações, verso 3. Ele vai usar uma praga muito terrível. No mesmo capítulo, Zacarias capítulo 14, verso 12, diz assim: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que lutam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto ainda sobre os seus pés, e os seus olhos apodrecerão em suas cavidades, e sua língua apodrecerá dentro das suas bocas. Claramente essas nações que vão lutar contra Jerusalém, no primeiro momento eles vão ganhar, né? Jerusalém vai perder, e as casas violentadas. O fato que essas casas serão violentadas, e as mulheres, as casas saqueadas, e as mulheres violentadas, mostram que essas nações que vão ganhar não são nações justas, não são nações tementes a Deus, são nações ímpias. São nações ímpias, despiadadas. Nações que vão entrar e vão violentar os mais fracos, vão saquear, vão roubar. Ou seja, são nações que não temem a Deus. E como consequência, Deus vai sair e vai lutar contra elas, como ele luta no dia da batalha. Zacarias capítulo 14, verso 3. O fato é que quando Roma destruiu Jerusalém, no ano 70, foi só Roma, não foram todas as nações. E o fato é que Deus não saiu para castigar os romanos depois da conquista de Jerusalém pelos romanos, mostra que Zacarias 14 não se cumpriu na invasão de Tito, né, na destruição de Jerusalém pelo general romano Tito. Ou seja, não se cumpriu. Mas aqui vemos que agora nos últimos dias vai haver uma guerra na Palestina, um conflito armado profetizado pela Bíblia, e os que dão segurança para Jerusalém vão perder, e nações ímpias vão arrasar com a cidade, roubando, saqueando e violentando os mais fracos. Ok? E Deus diz, acontecerá também, no verso 13 diz, e acontecerá naquele dia que haverá um grande tumulto da parte do Senhor entre eles, e cada um pegará na mão do seu vizinho, e cada um levantará a mão contra seu vizinho. Ou seja, primeiro eles vão ganhar, ok? Eles vão lutar contra Jerusalém. Jerusalém vai capitular, você vai perder a batalha, ok? E as nações ímpias vão saquear e violentar, etc., fazendo coisas absurdas, cometendo
crimes de guerra, no caso, no termo de hoje. E Deus vai sair para castigá-los com uma praga terrível. E Deus vai também fazer com que eles se levantem contra si. Ou seja, primeiro, eles se juntam para formar uma coalição para combater aqueles que dão segurança à cidade de Jerusalém, Jerusalém de hoje. E depois eles mesmos vão lutar entre si. Cada um vai pegar na mão do seu vizinho e cada um levantará a mão contra seu vizinho e vão se entrematar. Vai se matar entre si. E isso aconteceu na Bíblia, quando Gideão conquistou, né, quando Deus mandou Gideão a lutar contra os midianitas, com os 300 de Gideão, e na hora que Deus manda a quebrar os cântaros, fizeram um grande barulho e Deus enviou seus anjos e entre os próprios midianitas começaram a se matar. Houve uma grande confusão, um grande tumulto entre eles, né? E isso que vai acontecer na guerra de Zacarias. Outra coisa importante, essa guerra não pode acontecer depois do milênio, porque depois do milênio vamos ter a nova Jerusalém que vai descer do céu, né? Que vai descer do céu para os remidos do Senhor. Depois de passar 1000 anos lá no céu, vamos descer junto com Jesus, com a nova Jerusalém, e essa Jerusalém nunca será tomada. E as nossas moradas, as mansões celestiais que Deus está preparando para nós, nunca serão saqueadas. E as irmãs, muito menos, serão violentadas. Mas aqui em Zacarias 14, Jerusalém será tomada, as casas saqueadas, os mais fracos violentados, e Deus vai sair e vai lutar contra essas nações. Provando que Zacarias, primeiro, não se cumpriu no tempo da primeira destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, porque ainda Zacarias nem tinha nascido, ok? Ele veio a falar da sua profecia depois da deportação dos judeus, depois dos 70 anos de cativeiro, profetizado em Jeremias. De aí ele começa a profetizar para os judeus que voltaram da deportação da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Ou seja, a sua profecia não tem nada a ver com... essa profecia aqui, Zacarias 14, não tem nada a ver com a deportação de Babilônia. Não se cumpriu com a deportação, a destruição de Roma, ok? No ano 70, porque foi Roma, aqui diz todas as nações, mostrando que vai ser uma guerra mundial. E Deus, depois que eles ganhem essa guerra, essas nações ímpias que vão batalhar com Jerusalém, Jerusalém vai perder a batalha. Então Deus vai sair e vai defender agora Jerusalém. Defendendo Jerusalém agora, vamos no capítulo 12 de Zacarias e você vai entender a sucessão das profecias. Então essa é a primeira parte da série que vai falar sobre a Terceira Guerra Mundial e as consequências e o que Deus vai fazer nesses últimos dias. Amém? Vamos agora na segunda parte. Saudações, queridos irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Agora vamos na parte número 2 da série A Terceira Guerra Mundial. Faz muitos anos que a mensagem da vara vem anunciando que vai haver um terrível conflito na Terra Prometida, na Terra Santa, que hoje é chamada de Palestina. Então, não é algo novo. Faz muitos anos, muitas décadas, que foi falado na mensagem da vara, embasado nas profecias bíblicas. Nesse tema, estamos estudando as profecias de Joel, capítulo 3, que profetiza que vai haver uma guerra, onde Deus vai reunir todas as nações no vale de Josafá, que está em Jerusalém, esse vale, né? A localização é Jerusalém. Ele vai entrar em juízo contra as nações que espalharam o seu povo no passado e tomaram conta do território de Deus. Eu vou ler outra vez, Joel capítulo 3, e você vai entender bem. E ali com elas pleitarei, vai reuni-las todas as nações, né? E ali pleitarei por causa do meu povo, a minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra.
Então esse território é de Deus. Por isso é chamado Terra Santa. E o fato hoje tem uma grande confusão exatamente na Terra Santa entre judeus e palestinos, árabes, né? Um conflito onde não há paz, não há segurança. Então Deus deve estar bem triste, muito triste pelo que está acontecendo na sua terra. A terra dele. A terra que ele deu para a sua herança, que é Israel. E o fato em Apocalipse capítulo 7, nós ouvimos do próprio João, da palavra de Deus, e eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E depois, do verso 5 até 8, ele nomeia as 12 tribos, né, de Israel, onde 12 mil de cada uma dessas tribos mencionadas em Apocalipse capítulo 7, 12 mil vão ser selados delas. Ou seja, Israel não é somente os judeus que estão lá na Palestina. Israel é todas as tribos de Israel, todas as tribos de Jacó. Então aqui, nesse estudo, vemos que vai haver um conflito. As nações, todas elas serão reunidas no Vale de Josafá. Deus vai entrar em juízos contra ela por causa que eles espalharam o seu povo entre as nações. E no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, verso 1 diz, saudações, né? Tiago, um servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas no exterior, ou seja, fora da terra prometida, saudações. Então eles estão espalhados. Não se deixem enganar por teólogos, por talvez líderes religiosos que vão dizer que essas tribos de Israel, essas 12 tribos de Israel não existem mais. Não tem prova na Bíblia para dizer uma coisa dessa. Tem alguns que dizem que são tribos extintas, que as únicas que sobreviveram são as tribos, os judeus lá em Palestina, que as outras 10 foram eliminados, só sobreviveu Judá e Benjamim. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que estão espalhadas, dispersas. E Joel capítulo 3 diz que as nações gentílicas, como Babilônia, Assíria, Roma, espalharam o seu povo e tomaram conta da terra prometida. Por isso você vê essa confusão hoje, uma grande confusão entre essas nações lá. Porque na sua vasta maioria nem são israelitas, não são descendentes. Na sua vasta maioria, aqueles que ocupam hoje a Terra Santa. Líbano pegou uma parte, os gazauís pegam outra parte lá na faixa de Gazá, os judeus lá, incrédulos que ainda não aceitam Jesus, pegaram outra parte, Cisjordânia pegaram uma parte, Síria acima, lá, né, na parte superior da Terra Prometida, pegou uma faixa. Então as nações, cada um pegou uma partezinha, então estão brigando entre eles. Porém, foi profetizado que vai haver uma guerra. E infelizmente, Jerusalém, a cidade de Jerusalém será tomada, como diz Zacarias 14, verso 2. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas, e a metade da cidade será levada para cativeiro, e o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como ele luta no dia da batalha. Primeiro, ele reúne todas as nações, por isso se chama Guerra Mundial. Não sabemos se essa guerra que começa lá na Ucrânia, se vai ter repercussões ou consequências que levarão o conflito para a Palestina. Não sabemos ainda. Vamos seguir os eventos atentamente. Vamos seguir os eventos. Se a guerra na Ucrânia agora vai ter consequências para levar o conflito até o Médio Oriente, até Israel. Não sabemos. Mas que foi profetizado que vai haver uma grande guerra na Palestina, por causa das nações que espalharam o povo de Deus e tomaram conta do território, vai haver. Foi profetizado porque a Bíblia não mente.
O que a Bíblia fala, acontece. E esses profetas são os profetas do Antigo Testamento que os próprios judeus lá na Palestina aceitam, pelo menos na teoria, aceitam a Torá. E a Torá diz que vai haver uma guerra na Palestina, uma grande guerra, reunindo todas as nações, e Jerusalém vai ser tomada, e aquelas nações que venceram Jerusalém vão ser visitadas por Deus com um terrível juízo, como já expliquei na primeira parte do vídeo. Depois de tirar essas nações de Jerusalém, começou a chover, depois de tirar essas nações em Jerusalém, Deus vai estabelecer o seu povo. Veja só em Zacarias capítulo 8, Zacarias 8 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu zelei por Sião com grande zelo, e tive ciúme dela com grande fúria. Assim diz o Senhor, retornarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, velhos e velhas ainda andarão nas ruas de Jerusalém, cada homem com seu cajado na sua mão, por causa da sua muita idade. Esses velhos e velhas que vão andar na Jerusalém, com toda a segurança, não pode ser depois do milênio, porque quando Jesus voltar, não haverá mais velhos, porque todos seremos transformados e revestidos de imortalidade da eterna juventude. Então Zacarias 8 está falando de um evento ainda no nosso estado mortal, como estamos hoje, de velhice até de velhice. No verso 5 diz, e as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas brincando. Ou seja, estão brincando em toda a segurança. Assim diz o Senhor, em toda a segurança, algo hoje, impossível hoje. É impossível, praticamente impossível, por causa dos conflitos entre palestinos e judeus e árabes, etc. Sabe o que está acontecendo? Nas notícias a gente vê o que está acontecendo. Os atentados, infelizmente, é isso que está acontecendo na Terra Santa. Assim diz o Senhor, verso 6, Zacarias 8, 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso, ou seja, impossível, aos olhos do remanescente deste povo nesses dias, deveria também ser maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do leste e da terra do oeste. No tempo de Moisés e de Josué, Deus salvou seu povo da terra do sul, Egito. No tempo da deportação da Babilônia, Deus trouxe o remanescente da terra do norte. Agora, nessa profecia de Zacarias, Deus promete trazer o seu povo de pontos cardeais totalmente opostos, nem do sul, nem do norte, mas especialmente do leste e do oeste. Quando Zacarias escreveu essa profecia, Deus estava trazendo o seu povo do norte, mostrando que Zacarias 8 não se cumpriu no tempo de Zacarias e ainda nunca se cumpriu, porque Jerusalém nunca teve uma paz tão grande, onde meninas, crianças brincando nas ruas, os velhinhos andando com seu cajado e ninguém os espante. E o verso 8 diz, e eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão chamados meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Ou seja, para que Deus possa trazer o seu povo de volta para a terra prometida e cumprir essa promessa bíblica, ele precisa fazer essa guerra que estamos estudando. Trazer as nações que destruíram o seu povo no passado, trazê-lo exatamente em Jerusalém, vai entrar em juízo contra elas, vai limpar a cidade de todos os incrédulos, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não querem saber o Messias, Jesus, e vai limpar a cidade, e a cidade se tornará uma cidade da verdade, não da mentira, não do engano, mas a cidade da verdade.
de total segurança tanto para a criança quanto para os velhos, os idosos. E no capítulo 12, depois de tirar ou levar, trazer o seu povo de volta, Jerusalém vai ser como uma pedra pesada nas mãos do Senhor. O peso da palavra do Senhor, Zacarias 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz o Senhor, que estende os céus e que estabelece os alicerces da terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma pedra pesada, uma pedra de terror, de tremor, para todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos aqueles que a carregarem serão despedaçados ou cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Claramente, Zacarias 12 deve se cumprir depois que Deus estabelece seu povo, como diz Joel capítulo 3. Quando chegar o tempo de Deus remover o cativeiro do seu povo, ele reúne as nações aí e vai entrar em juízo contra elas e vai reuni-las. Zacarias 14 diz, serão reunidas para uma batalha. E Jerusalém será tomada. E depois de ser tomada, as nações vencedoras também serão castigadas. E Deus vai estabelecer o seu reino, o seu povo ali. Então, meus irmãos, a mensagem da vara que prega todas essas profecias bíblicas, que muitos estão dizendo que são heresias, não tem base na Bíblia, são falsas interpretações dos profetas, você vai ver muito em breve a pior de todas as guerras, lá na Terra Prometida, onde Deus vai intervir para livrar a sua terra, a terra dele, das mãos dos ímpios que hoje a ocupam. E depois de tirar todos os ímpios, Zacarias 8, verso 4 e 5 diz, velhinhos, velhinhas vão estar andando em toda a segurança e até criança brincando nas ruas de Jerusalém com toda a paz e segurança, assim que ninguém os espante. Então, essa segunda parte, eu creio que ficou clara. Vamos fazer a terceira parte do nosso estudo. Está chovendo, vou ter que cortar o vídeo agora. Porém, estamos estudando a poderosa mensagem do reino, o qual, esse reino, vai ser estabelecido agora nos últimos dias, como diz a pedra de Daniel, capítulo 2, verso 44 e 45. E nos dias desses reis, os reis dos dedos, o Senhor irá levantar um reino que nunca mais será vencido, nunca passará, mas cortará em pedaços todos os reinos, como diz Zacarias capítulo 12. A pedra de Daniel é a mesma pedra de Zacarias 12, verso 3. É o povo de Deus como uma pedra pesada, com a última mensagem sendo estabelecido na terra prometida, Deus intervindo para destruir todos aqueles que se levantam contra o seu povo, e enquanto que o alto clamor do terceiro anjo estará dizendo, saí dela, povo meu, para não participar dos seus pecados e para não receber as pragas. Então Jerusalém, Sião, como diz Joel capítulo 2, verso 32, que diz, no monte Sião haverá livramento, e em Jerusalém haverá livramento. Então, a única parte do mundo que não será afetada pelas pragas, onde haverá livramento, um refúgio do povo de Deus, vai ser exatamente a Terra Santa, que é a terra de Deus. Podem rejeitar, podem dizer que eu estou falando loucura, podem dizer que é um fanático falando, porém eu estou usando as palavras dos profetas de Deus. E vocês sabem que cada vez que vai haver uma destruição, Deus sempre coloca um refúgio. No tempo do dilúvio, houve a arca. No tempo da destruição de Sodoma e Gomorra,
Deus tirou Ló daí para não participar desse flagelo. No tempo da destruição lá no Egito, Deus falou para os israelitas ficarem em Gozem. Não vão lá para a terra dos egípcios. Fiquem ali, porque Deus vai derramar muito de juízo sobre os egípcios. Isso está em Êxodo capítulo 8. Deus diz: eu vou fazer diferença entre a terra de vocês, ou os egípcios, e a terra de meu povo que está lá em Gozem. Deus protegeu os israelitas ali contra as pragas do Egito. Quando aconteceu a destruição de Jerusalém, Jesus mandou o seu povo a sair de Jerusalém. Agora, quando vai acontecer as 7 últimas pragas, depois que Babilônia rejeitaram a mensagem de Deus, Deus vai chamar os fiéis de sair de lá para não participar dos seus pecados, praticar os pecados e para não participar das pragas que vão assolar Babilônia. E uma dessas pragas é a desaparição, a destruição das ilhas. Das pessoas que moram das ilhas, as ilhas vão desaparecer, a 7ª praga. Por isso Deus diz, vai tirar o seu povo até das ilhas do mar. Isso está em Isaías capítulo 11. Vai tirar o remanescente do seu povo até das ilhas do mar. Fiquem-se bem. Oh, meus irmãos, estudem a palavra de Deus. Essas mensagens não podem ser mensagem de um louco, de um fanático. Tem base. Quando você viu que Deus deixou seu povo juntamente com ímpios recebendo as pragas juntos, no dilúvio, a arca, Sodoma e Gomorra, Deus diz: Ló, sai daí. No Gozem, lá na destruição das pragas do Egito, Deus falou para os israelitas: fiquem em Gozem, leiam o que está no livro de Êxodo capítulo 8 em diante. Na destruição de Jerusalém, Deus falou para os discípulos: fujam de Jerusalém, não fiquem. E agora na destruição, na maior destruição das últimas pragas, onde montanhas serão arrancadas do seu lugar e lançadas no mar, onde ilhas inteiras vão desaparecer. Vocês acham que Deus vai deixar o seu povo ali para perecer juntamente com os ímpios? Não, a Bíblia não ensina isso. E se você está ensinando isso, você está ensinando heresias. Alguns até usam o Salmo 91 para dizer que Deus vai proteger, 1000 cairão sobre o teu lado, 10.000 à tua destra, não será atingido. Por que não será atingido? Aqueles que estão à destra de Deus, aqueles que estarão reunidos do lado direito de Deus, são aqueles que estarão aceitando a mensagem de sair de Babilônia para não receber as pragas. E as pragas são literais. Então a saída tem que ser literal. Não pragas imaginárias da sua cabeça. São pragas literais. Pragas que vão queimar as pessoas, causando úlceras. Pragas que vão tornar as águas em sangue. Ok? São coisas reais, meus irmãos. Então, porém, analisem. O reino será estabelecido. Mas Deus hoje não pode levar o seu povo lá na Terra Prometida. Por causa da confusão que há na Terra Prometida. As guerras, os conflitos entre palestinos, israelenses, árabes, o Irã ameaçando Israel e outros países árabes inimigos de Israel, como Líbano, Síria. Deus não pode levar o seu povo ali. Porém, foi profetizado que todas as nações serão reunidas ali, não para brincar bola, para um juízo. E nessa guerra, nessa batalha, Jerusalém será tomada. Ou sim, vai ser tomada, meus irmãos. E o povo vai limpar o seu lugar, o seu terreno, o seu território, e daí vai colocar o seu povo ali. Então leiam, estudem por aí, estudem os temas nos vários grupos de WhatsApp, Telegram, estudos proféticos avançados. No Facebook,
Telegram, no WhatsApp, está todo ali para ajudar o povo de Deus a entender o plano de Deus. E com relação à guerra na Ucrânia, nós até agora não sabemos as possíveis consequências dessa guerra. Porém, muito em breve, e como está acontecendo hoje, está se formando os dois blocos que vão se enfrentar nessa guerra, porque para que haja guerra, deve haver pelo menos dois blocos. Vai haver o bloco dos países ocidentais, liderado pela OTAN e os Estados Unidos, que dão proteção e segurança militar a Israel, e vai haver os blocos dos países orientais, está chovendo aqui, dos países orientais. Então daí, meus irmãos, esses países vão ser liderados com certeza pela China, a Rússia e outros países. Então daí Deus vai fazer um milagre. Os países bem mais equipados, com mais dinheiro, com mais meios, vão perder. Infelizmente vão perder, porque eles abandonaram a Deus. E daí os que vão vencer serão castigados por Deus. E o remanescente do povo, aqueles judeus fiéis, tementes a Deus, aqueles árabes também que temente a Deus ali, porque a palavra de Deus diz, e o restante do povo não será tirado da cidade. Zacarias capítulo 14, verso 2. Então, com o restante fiel, juntamente com os 144 mil, Deus estabelece o reino a Israel. E daí vai ser respondida a última pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus falou para eles, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, tem um tempo estabelecido por Deus para restaurar o reino de Israel com o selamento dos 144 mil das 12 tribos de Israel. E eles não serão os únicos beneficiados. Todas as nações que quiseram abraçar Jesus, abraçar a última mensagem, dizer não à marca da besta, dizer não ao sistema apóstata, liderado pelo sistema papal, abraçando a verdade que está em Cristo Jesus, dizendo não a um falso sábado, todas aquelas nações serão benditas, como diz em Gênesis capítulo 12. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Ou seja, a última grande bênção será executada por esses descendentes de Abraão, que vão mostrar Jesus. Está chovendo aqui, que vai mostrar Jesus como o último meio de salvação, e sem ele não há salvação. É Jesus a bandeira que será erguida de Isaías capítulo 11, a bandeira, o sinal que as nações vão ver e vão seguir e vão adorar a Jesus juntamente com os 144 mil. Então essa é a mensagem, a essência. E na terceira parte vamos entrar em mais detalhes, porque a chuva não nos está permitindo agora, nesse momento. Que Deus abençoe vocês e que todos nós possamos aceitar um assim, diz o Senhor, como diz Ellen White no Grande Conflito. Antes de aceitar qualquer doutrina, tem que pedir a seu favor. Um assim, diz o Senhor. O Grande Conflito, página 595. Deus abençoe, até a próxima apresentação sobre esse tema da Terceira Guerra Mundial.